Para nós, é uma honra ter você por aqui. O nosso desejo é que essa mensagem possa ser uma ferramenta valiosa em sua jornada de yoga. No final desse vídeo, preparamos uma surpresa para você. Gratidão, sempre. Cada célula no corpo está programada para a saúde. Então, por que ela causaria doença? O problema está sendo gerado a partir de dentro, portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. As doenças humanas são de dois tipos diferentes. Existem as doenças infecciosas e as doenças crônicas. As doenças infecciosas acontecem no corpo porque um agente exterior invade o sistema e causa certos problemas que precisam ser tratados com medicação. Porém, as doenças crônicas, o que isso significa é que o nosso próprio corpo está criando o problema. Uma doença está... Ou existe um certo nível de desentendimento dentro do próprio sistema, onde ao invés de criar saúde, ele está criando falta de saúde, e nós podemos estar incubando esse desentendimento de muitas maneiras diferentes. Quando eu digo desentendimento, não se trata do mal entendido ou do entendimento da sua mente. Ao nível celular, ao nível elementar, existe desentendimento. Então essas coisas podem se alterar apenas trazendo um certo equilíbrio no sistema, ativando um certo nível de energia interior e acessando a dimensão mais profunda de quem você é, que é o próprio Criador deste corpo. O próprio Criador desse corpo está dentro de você, e quando isso é assim, se houver um trabalho de reparação a ser feito neste corpo, você deveria ir ao fabricante ou ao mecânico do bairro? Porque o problema está sendo gerado a partir de dentro, é muito importante que se encontre uma solução interior para isso. O processo do engenharia interior é somente sobre isso, que você encontre acesso a essa dimensão mais profunda de inteligência e competência dentro de nós mesmos, a qual é capaz de gerar este corpo. Está criando este corpo a partir de que tipo de material? Se você comer um pedaço de pão, ele se transforma em sistema humano em algumas poucas horas. Então existe uma dimensão de inteligência e competência dentro deste. Se você simplesmente encontrar o acesso a isso, a saúde nem sequer é algo com que se tenha de lutar. Portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. O passo mais simples que alguém precisa dar é que esse alguém se abra para essa possibilidade, antes de tudo. Pensar e entender que, para todos os problemas que eu tenho, existe uma causa exterior e existe uma solução exterior, é uma maneira muito tola de abordar todo o processo. Para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, asma, alergias, obesidade, transtornos alimentares e tantas outras desse tipo, as quais são todas essencialmente geradas a partir de dentro, todas essas coisas podem ser controladas a partir de dentro se somente estivermos dispostos a prestar um certo nível de atenção à dimensão mais profunda de quem somos. O engenharia interior é um processo poderoso para se aproximar daquilo que há de mais profundo em você de maneira científica. E essa é definitivamente uma maneira de criar uma vida saudável. Se esta única coisa for feita, qualquer doença crônica que a pessoa tiver desaparecerá por completo. O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Nós ajudamos milhares de pessoas a sair deste problema apenas fazendo certos processos simples. Quando eles viam um sannyasi ou um mendicante que dedicava sua vida ao seu processo espiritual, os outros, que tinham seu próprio dinheiro, que tinham sua própria casa, sempre se certificavam de que comiam
porque eles não estavam ganhando seu próprio sustento, eles não tinham sua própria casa, eles fizeram do mundo sua casa. Então, quando um sannyasi ou mendicante chegava na frente da casa, ninguém dizia não, tudo o que podiam dar sempre era dado. E eles nunca pediam nada além do que precisavam para se alimentar naquele dia. Eles não aceitavam dinheiro, apenas comida. Então ele ia de casa em casa, Alak Niranjan, Alak Niranjan. Um dia, ele foi e parou na frente de uma casa rica e disse Alak Niranjan. Sobre essas coisas, sobre como podemos dominar cada uma delas e o que isso causará em nossa experiência e em nosso senso de bem-estar. Essencialmente, se estivermos olhando apenas para a saúde, se seu pranamaya kosha ou corpo energético estiver apropriadamente equilibrado e vibrante, não haverá doença no corpo físico ou no mental, não há possibilidade de doença nem no corpo físico nem no mental. Alinhar o corpo energético apropriadamente entre suas duas metades, que são conhecidas como Ida e Pingala, e mantê-las vibrantes. Caso essa única coisa seja feita, pode-se ver claramente qualquer doença crônica que se tenha, seja no corpo físico ou no campo mental, desaparecerá por completo. Nós podemos mostrar milhares de pessoas assim, que quando as pessoas aparecem com problemas, nós não tratamos daquele problema, apenas ajudamos elas a deixarem seu corpo energético vibrante e equilibrado. Então temos várias maneiras de olhar para isso, vamos olhar desta maneira. O construtor deste corpo está dentro, não é? O construtor ou a fonte da criação deste corpo está dentro de você. Então, se você tiver um reparo a ser feito, você preferiria ir ao fabricante ou ao mecânico da região? Se você perder acesso ao fabricante, você irá andar e rondar por aí com o mecânico da região? Do contrário, você irá naturalmente para a fonte da criação. Aquilo que criou todo este corpo não conseguiria consertar um probleminha? Definitivamente sim, caso você encontre o acesso. Para a maioria das pessoas, nós as ajudamos a sair de suas condições asmáticas. Problemas de respiração são tão comuns nas áreas urbanas, na Índia, que nós ajudamos milhares de pessoas a sair desse problema. Não ao tratá-las com medicamentos, apenas fazendo certos processos simples. Se você mergulhar profundamente em si mesmo, aquilo que criou o próprio corpo, essa inteligência e essa energia que criou este corpo, está bem aqui? Podemos lhe ensinar métodos de como conseguir acesso a isso? O que estamos oferecendo ao mundo como engenharia interior é apenas isso? Um método simples para todos voltarem-se para dentro e encontrarem acesso. Não é uma religião, não é uma filosofia, não é nem mesmo um ensinamento, é uma tecnologia para voltar-se para dentro, tecnologias para o bem-estar. A dona da casa não quis sair sozinha. Ela mandou a funcionária para dar-lhe alguns grãos para que ele pudesse comer. Mas ela ficou parada atrás da porta e olhou para ele. Ele era um jovem sadhu, com olhos grandes e brilhantes, e ela foi atraída por ele. No dia seguinte, quando ele foi e disse Alak Niranjan, ela mesma foi dar as esmolas e ela olhou para seus olhos e se apaixonou por eles. Então ela foi para dentro da casa e se sentiu envergonhada. Ela era uma mulher casada. E o que estou fazendo? Mas seus olhos envolveram-na completamente. No dia seguinte, quando ele foi, ela correu com as esmolas até a porta, olhou para seus olhos, deu-lhe as esmolas e disse: eu estou completamente tomada pelos seus olhos. Posso cair neles e desaparecer? Na verdade, eu já caí. Ele disse Alak Niranjan e partiu. No dia seguinte, ele retornou e disse Alak Niranjan.
Ela foi até a porta, então ele tinha um prato e disse, ontem você disse que amava os meus olhos, aqui eu os trouxe. Ele havia arrancado seus olhos. E colocou nas mãos dela e disse Alak Niranjan e foi embora. Ele estava disposto a ficar cego para que os olhos interiores dela se abrissem. Esses são os yogis e místicos deste mundo. Ram, Alak Niranjan. Qual é a relação entre o eu espiritual e o corpo físico no que diz respeito à doença e à autocura? Estar livre de doenças não significa necessariamente bem-estar. É uma parte essencial, mas não o todo disso. Quando você se sente bem, quando se sente realmente bem em todos os níveis de quem você é, isso é bem-estar. É uma questão de estar em sintonia com tudo que existe dentro de si e o que existe ao seu redor. É uma questão de ser uma vida plena. É uma questão de estar vivo existencialmente, não psicologicamente ocupado. Saúde é apenas um dos ingredientes para o bem-estar. Saúde é um ingrediente necessário, mas não é tudo, pois a palavra saúde vem da palavra integral. Isso quer dizer que quando você se sente completo, quando você se sente inteiro, você está saudável. Então, nesse contexto, saúde é bem-estar. Mas hoje em dia, a maneira com que a saúde está sendo vista é apenas como saúde física, apenas como que você deve passar de todos os testes que o médico lhe der. Portanto, nesse sentido, não é o bem-estar completo, mas é um ingrediente essencial para o bem-estar. Sem o bem-estar físico, sentir-se bem é árduo, você sabe? Assim como temos uma fisiologia médica, temos uma fisiologia yógica. Nós vemos o corpo como 5 invólucros ou 5 camadas. A primeira é o corpo físico, que é chamado de Annamaya Kosha, que significa literalmente, se traduz como o corpo alimentar. O corpo físico que carregamos é apenas uma acumulação do alimento que comemos, ou é um pedaço do planeta que nós pegamos? Sundara sannyasi Alak Niranjana Gil Gil Gunjana Bhavaya Bhanjana Bhagagi Aye Degadoko Minuda Chokiyu Nirege Taliya Kottidda Taliya Taladali Talatala Holayuva Kannuga Leradunu ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಗರತಿಯ ಗೋರಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ ತೊಗಳಿನ ಆ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತಿದು ಅಲಕ್ ನೀರಾಜನ ನಡೆದೇನು ನಿರ್ವ್ಯತೆ ಆ ಜೋಗಿ ತೊಗಳಿನ ಕಣ್ಬಲಿ ಅಂತಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಒಳಗಂತರಯಿಸಿ
A próxima camada do corpo é conhecida como Manomaya Kosha, que significa literalmente corpo mental. Portanto, no yoga, nós não vemos a mente em nenhum lugar específico. O corpo inteiro tem inteligência e o corpo inteiro, todas as células do corpo têm sua própria memória. Pelo menos sabemos, hoje, até pela medicina moderna, e por nossa experiência sabemos que nosso corpo, cada célula do nosso corpo, se lembra daquilo que aconteceu aos nossos antepassados há 1000 anos ou há milhares de anos. Então, há uma enorme memória e inteligência em cada célula, portanto, temos um corpo mental. Isso é como o hardware e o software, mas essas duas coisas não fazem nada sozinhas, a não ser que você as conecte a uma fonte de energia. Então, a terceira camada do corpo é chamada de Pranamaya Kosha, ou corpo energético. Há muito conhecimento e conhecimento experiencial sobre este corpo energético que nós conhecemos como Pranamaya Kosha. Existem 72.000 nadis ou caminhos que se manifestaram de uma certa maneira. Há um conhecimento completo e profundo sobre essas coisas, sobre como podemos dominar cada uma delas e o que isso causará em nossa experiência e em nosso senso de bem-estar. Essencialmente, se estivermos olhando apenas para a saúde, se seu Pranamaya Kosha, ou corpo energético, estiver apropriadamente equilibrado e vibrante, não haverá doença no corpo físico ou no mental, não há possibilidade de doença nem no corpo físico nem no mental. Alinhar o corpo energético apropriadamente entre suas duas metades, que são conhecidas como Ida e Pingala, e mantê-las vibrantes. Caso essa única coisa seja feita, pode-se ver claramente qualquer doença crônica que se tenha, seja no corpo físico ou no campo mental, desaparecerá por completo. Nós podemos mostrar milhares de... Aquele que viu o mundo além da cor, além do sabor, além da percepção dos sentidos. Então, no século XXI, esse yogi seria considerado um absoluto idiota por ter retirado seus olhos? É assim que é a vida? Bem, tem uma grande pergunta agora na cabeça das pessoas. E o médico que me tratou perguntou-me repetidamente, Sadhguru, por que você está fazendo isso? Então, sabe, eu comecei a sentir dores excruciantes 6 semanas antes da cirurgia. E eu sabia que tinha problemas neurológicos. Achei que de alguma forma iria cumprir minha agenda, algumas coisas para fazer, Mahashivaratri, alguns compromissos em Delhi e Chennai. E depois pensei que ficaria 1 mês nos Estados Unidos, exceto por um darshan, eu teria 1 mês livre. Eu pensei, eu mesmo vou me curar. Mas com todas essas atividades, Mahashivaratri, o primeiro sangramento ocorreu 6 semanas atrás. No Mahashivaratri foi o segundo sangramento. Então fui para Chennai e voltei, e depois fui para Delhi. No dia 15, à noite, eu tinha um compromisso. O médico fez uma ressonância magnética e disse, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Então eu disse, é um evento privado, eu farei. Ele disse, está bem, mas o evento do dia seguinte, no dia 16, é um evento público, você não pode fazê-lo, porque o mediano central entre os 2 lóbulos tinha se movido 8 milímetros. 12 é fatal? Eu disse, não, eu tenho que fazer. Então eu fiz aquele evento, foi um evento de 45 minutos.
No final dos 45 minutos, minha perna esquerda começou a agir de forma estranha. Portanto, eu saí e fui fazer uma ressonância magnética. Então apareceu que tinha se movido 11,5 milímetros. O médico disse, isso é loucura? Devo fazer isso ou aquilo? Eu disse, doutor, eu passei de todos os limites, faça o que quiser. Fui direto para o hospital e eles fizeram uma cirurgia. E aqui estou. Antes de ontem ele me ligou e me fez várias perguntas a respeito das minhas faculdades.